galera Rocheda, beleza? Hoje nós vamos mais uma vez trazer Hokuto no Ken aqui pro canal. E dessa vez vamos falar dos melhores episódios de Hokuto no Ken. Já falamos dos momentos mais tristes de Hokuto no Ken, já falamos das melhores lutas de Hokuto no Ken e agora vamos falar dos melhores episódios, né? Aqueles episódios fantásticos desse anime espetacular, onde aconteceram grandes momentos, né, da jornada de Kenshiro e seus amigos. Lembrando que esse vídeo é sugestão do inscrito, né, do Berserk Lover 89. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos começar com a lista dos 10 melhores episódios de Hokuto no Ken. Número 10. O Palácio do Mal em Chamas. Shin, apenas mais um passo para você agora. 21º episódio da primeira parte. Curiosamente, o primeiro episódio da nossa lista é um episódio filler, né? Um episódio que existe só no anime. Nesse episódio, o Kenshiro ele é dado como morto, né? Depois de um ataque do Shin. E aí o General Barkon, né? Que era um dos capangas do Shin, decide fazer um motim. O cara decide desafiar o próprio chefe, né? Junto com seus exércitos, para tomar a cidade do Cruzeiro do Sul. E aí o Shin vai lá pessoalmente, junto com suas tropas aliadas, combater o General Barkon e tentar manter as coisas sob controle. Ao mesmo tempo que isso acontece, o Joker, né, que é um personagem exclusivo do anime, ele com sua enorme testa, ele decide averiguar se o Kenshiro de fato morreu. E o Kenshiro obviamente não morreu, né? E aí os dois começam a ter uma luta, né? Ele tem uma luta ali contra o Kenshiro, mas ele não dá nem pro cheiro. Inclusive tem essa imagem aí do Joker completamente apavorado quando enfrentando o Kenshiro, vendo que a velocidade do Kenshiro é maior do que a dele. Esse é um episódio cheio de ação, né? Tem muitas batalhas, né? Tanto do Shin quanto do Kenshiro, e a preparação para a grande luta, para a primeira grande luta do anime, né, que é Kenshiro vs Shin número 2. Curiosamente, termina com a cidade do Cruzeiro do Sul completa em chamas, graças aos vários grupos rebeldes que se levantaram contra o Shin, e o Shin aparece apenas apreciando sua cidade sendo destruída, enquanto degusta uma taça de vinho. Número 9. Juzar vs Raoh, o fim da lenda do Invencível. Episódio 93, parte 4. Bom, o Invencível nesse título ele tem um significado dúbio, porque ele pode se referir tanto ao Raoh, que era invencível, né, como o grande líder Kenyo, o rei dos punhos. Ele estava derrotando vários mestres marciais, ou pode se referir ao Juzar, a nuvem, que nunca perdeu uma luta durante toda a sua vida. E aí você tem uma luta entre dois caras considerados invencíveis, né? Inclusive muita gente dizia que o Juzar era o único capaz de derrotar o Raoh. Então acontece aí a luta Juzar vs Raoh número 1, que é essa luta que termina no stalemate, né? Ele termina empatada praticamente, mas o Juzar consegue roubar o Kokuou, ele consegue roubar o cavalo do Raoh. E o Kokuou, pouquíssimas pessoas conseguem domar esse cavalo, né? Ele é um cavalo muito forte e muito arredio, que permite que apenas pouquíssimas pessoas, normalmente os caras mais fortes, possam cavalgá-lo. E o Juzar termina humilhando o Raoh e fugindo no seu próprio cavalo. Apesar de que no fim dessa luta o Juzar também aparece ferido, né? Um dos ataques do Raoh feriu o Juzar. O Kenshiro aparece nesse episódio enfrentando um personagem filler chamado Gemoni, que queria transformar o Kenshiro na sua vítima de número 10.000, mas o Kenshiro, com suas habilidades, faz com que o Gemoni matasse a si mesmo. Então ele acabou se tornando a sua vítima de número 10.000. Essa parte não é tão interessante, então o episódio basicamente ele está aqui por conta da luta entre Juzar e Raoh. Número 8. Belos Guerreiros, Rei vs Yudá. A passagem de um homem não precisa de lágrimas. Episódio número 56, na parte 2. Acontecem dois grandes momentos nesse episódio. Inicialmente tem a luta entre o Rei e o Yudá, né, que a gente já abordou aqui no nosso canal, né? Tem vídeo sobre essa luta, né, na lista das 10 maiores lutas de Hokuto no Ken, que termina com a morte do Yudá.
E o outro grande evento é um dos eventos mais tristes, que a gente também abordou aqui na lista dos momentos mais tristes, que é quando o rei morre, né? Quando o rei perde a sua vida devido ao ataque do Raoh, dado há algum tempo atrás. Então é um episódio com dois grandes momentos, e por conta disso acaba figurando aqui na nossa lista. É um episódio que tem estratégia, que tem muita ação. A gente vê o rei, depois de um grande esforço, conseguir o seu objetivo de derrotar o Yodá. E ao mesmo tempo é um episódio muito triste por conta justamente da morte do rei. Número 7. Os 4 punhos unidos da fúria. Jag, vou esperar por você no inferno. Episódio número 32 da parte 2. Caramba, é um título impactante. Vou esperar você no inferno. Esse é um episódio que ele é muito embasado na luta entre Kenshiro e Jag. Ele mostra grande parte da trajetória do Jag e por que o Jag odeia tanto o Kenshiro. Desde o momento em que o Kenshiro é escolhido herdeiro do Hokuto Shinken, até quando o Kenshiro e o Jag se enfrentam a primeira vez e o Kenshiro deforma o Jag, deixa o Jag com a cabeça toda deformada. E também o que o Jag fez por debaixo dos panos em relação ao Shin, com a Yuria e coisa e tal. Então basicamente é um episódio que mostra por que o Jag odeia tanto o Kenshiro. A gente tem um vídeo onde a gente aborda muito bem a questão da história do Jag com o Kenshiro e a história do Jag em geral. E a luta é mostrada toda a luta do Kenshiro com o Jag, o Kenshiro derrotando o Jag e o Jag revelando que o Toki e o Raoh estão vivos, que o Kenshiro acreditava que eles tinham morrido. Então termina com uma grande revelação que levará à próxima jornada de Kenshiro. Número 6. Solter, o desanimado santo imperador. Você está cansado do amor. Episódio 68, parte 3. Esse é o episódio onde acontece a segunda luta entre Kenshiro versus Solter. Na primeira, o Kenshiro ele é derrotado pelo Solter, só que aí nessa segunda ele acaba descobrindo o segredo do Solter e por que o Solter é imune ao Hokuto Shinken. Então a luta insana entre esses dois, é uma luta muito grandiosa. O Kenshiro descobre o ponto fraco do Solter e o Solter ele vai utilizando suas técnicas para lutar contra o Kenshiro. É uma batalha animal, muito boa, porque tanto o Solter quanto o Kenshiro são personagens muito fortes. E é uma luta que tem até um momento em que o Kenshiro dispara raio. O Kenshiro, que sempre foi um artista marcial que confiou mais nos seus punhos e nos seus chutes, ele aparece aí disparando raios contra o Solter para poder tocar os seus pontos de pressão. Nesse episódio a luta também é concluída, o Solter acaba sendo derrotado e morrendo, e a gente vê basicamente um pouco da história trágica desse personagem, do imperador do Nanto Seiken. Bom, vamos continuar a nossa lista, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo e assim a gente possa continuar produzindo vídeos tão bons quanto esse ou melhores. Então espalhe a palavra, compartilhe com seus amigos e também, se você não é inscrito, se inscreva, que aí você está ajudando muito o canal, Você fortalece com a sua inscrição, fortalece com o seu like e a gente fortalece aqui com os nossos vídeos. Então vamos continuar a lista. Número 5. É tarde demais para implorar por misericórdia. Para o inferno, chefe Fang. Episódio 29, parte 2. Outro título altamente melodramático, Para o inferno, chefe Fang. Bom, esse episódio faz parte de uma saga de Hokuto no Ken que traz personagens que são tipo vilões que nós gostamos de odiar, Porque são figuras muito desprezíveis, que é a Gangue da Presa. É a Gangue da Presa que acaba sequestrando a Airi, a irmãzinha do rei. E basicamente é um episódio onde o Kenshiro, a Mamiya e o rei, eles vão enfrentar a Gangue da Presa. Eles são separados em um dado momento. E aí a Mamiya e o rei vão enfrentando os capangas, da Gangue da Presa, vão enfrentando os Minions, enquanto que o Kenshiro enfrenta o chefe Fang, o chefe da Gangue da Presa. E aí é nesse episódio que eles derrotam esses vilões mequetrefes, esses terríveis vilões. E também é nesse episódio que o Kenshiro utiliza o Hokuto Shinken
para recuperar a visão da Airi. Então o Kenshiro usa suas habilidades para fazer a Airi voltar a enxergar. E também é curioso porque nessa época o rei estava atrás do terrível vilão que tinha feito as maldades com a sua família. Um homem terrível com 7 cicatrizes no peito, que havia matado seus pais, sequestrado a sua irmã e vendido ela como uma escrava. Então Kenshiro acabou revelando que ele é um homem com 7 cicatrizes e perguntou para o rei se o rei acreditava que era ele que tinha feito tudo aquilo. O rei, conhecendo Kenshiro, obviamente disse que não acreditava que ele seria capaz de fazer todas essas maldades. E aí basicamente fica a pergunta, né? Quem é esse cara com as 7 cicatrizes no peito? O fim do episódio revela que esse cara é justamente o Jag, o irmão de Kenshiro que estava se passando por ele. Número 4. Deus ou Diabo, o homem mais poderoso que apareceu no inferno. Episódio 1 da primeira parte. Nesse episódio é onde acontece o início da lenda, o início do mito, o início da grande jornada, com vários personagens marcantes, várias lutas espetaculares e, obviamente, de uma das mais grandiosas histórias dos mangás e dos animes. É o primeiro episódio de Hokuto no Ken. Esse é o episódio onde o Kenshiro conhece o Bart e a Lin, que a Lin naquela época era uma menina muda, e aí o Kenshiro ele usa a Hokuto Shinken para curar a mudez da Lin. E nesse episódio aparece o primeiro grande vilão de Hokuto no Ken, que é o Zid, né? Que só é o primeiro grande vilão de Hokuto no Ken por ter sido o primeiro, né? Porque se ele tivesse aparecido no meio da série, ia ser completamente um passando. É um punk gigante, né? Um cara enorme, mas que basicamente é isso, né? Um cara que é punk, gigante, que comanda uma gangue de arruaceiros. Também foi nesse episódio que surgiu a épica frase de efeito de Kenshiro. Omae wa mou shindeiru. Nani? Número 3. A Dança Nanto da Morte. Darei minha vida pelo amor. Episódio 47, parte 2. Darei minha vida pelo amor. Caramba, os títulos dos episódios de Hokuto no Ken são um show à parte, né? É basicamente umas coisas altamente melodramáticas. Esse episódio é onde o rei comete o maior erro da sua vida: tentar desafiar o Hao, um dos irmãos de Hokuto, né? Um dos personagens mais fortes de Hokuto no Ken, né? E ele tenta atacar o Hao, né? Para fazer, basicamente para retribuir o favor com o Kenshiro, que o Kenshiro tinha resgatado a sua irmã. Só que aí ele acaba sendo derrotado com apenas um ataque, né? Ele é derrotado por uma única dedada do Hao, que toca o ponto de pressão que faz com que o rei tenha apenas 3 dias de vida. Também é nesse episódio que começa Kenshiro vs Hao número 1, que vai se desenvolver no empate, né? A luta vai terminar empatada, mas nesse momento é que ela começa muito pro lado do Hao. O Hao tem uma grande vantagem sobre o Kenshiro. E aí é curioso que depois de quando o Kenshiro adquiriu suas 7 cicatrizes, né, que foi quando o Shin perfurou o seu peito, né, com a técnica de Nanto, né, a técnica de perfuração que o Shin tem, essa é a segunda parte onde o Kenshiro mais se complica na série. Número 2. Adeus, irmãos da Estrela do Norte. Eles estão além do amor e da tristeza. Episódio 108, parte 4. Esse é o último episódio da primeira parte de Hokuto no Ken. Basicamente é nesse episódio onde nós temos a continuação da última luta entre Kenshiro e Hao, né? Kenshiro e Hao número 3. O Hao parece ter dominado o Musou Tensei, mas é revelado que ele não dominou o Musou Tensei. Consequentemente, o Kenshiro continua sendo o único com o Musou Tensei e consegue derrotar o Hao. O Hao ele é vencido nessa luta. E aí depois tem a morte do Hao, que é um momento muito épico de Hokuto no Ken, né? O Hao ele ergue o seu braço para os céus e diz: desta vida não guardo arrependimentos. E aí acontece um grande clarão, né? É como se ele estivesse disparando a energia dele, gastando a energia dele para morrer. Cara, esse momento é espetacular, né? Esse último episódio da primeira parte de Hokuto no Ken é muito bom.
E nós temos também o grande reencontro, né? O reencontro que estava sendo desde o início alardeado entre Kenshiro e Yuria. Finalmente o Kenshiro encontra seu grande amor e aí eles acabam indo embora juntos, né? O Raul morre, o Kenshiro vai com a Yuria, né? E parece que é o grande final de Hokuto no Ken até começar Hokuto no Ken 2, né? Mas enfim. Número 1, o episódio final. Adeus Kenshiro, adeus o punho divino da Estrela do Norte. Episódio 152, na parte 6. Esse é o último episódio de Hokuto no Ken. De Hokuto no Ken, o anime inteiro. Ele tem a conclusão da luta entre Kenshiro versus Kaiô número 2, que termina com Kaiô inclusive se arrependendo de suas maldades. O Kaiô e o Ryo, né, irmãos de adoção, eles acabam morrendo petrificados, quando o vulcão entra em erupção. É um final que não é tão épico quanto o do Raul, mas ainda assim esse último episódio é marcante, nem tanto por conta do que acontece entre o Kenshiro e o Kaiô, mas sim do grande final de Hokuto no Ken. O Kenshiro ele começa a andar por aí com o Kokuo, que virou seu cavalo agora, né, já que o Raul morreu. E aí ele começa a relembrar todos os momentos que ele viveu, né? Ele começa a relembrar da Yuria, ele relembra da Lin, ele relembra dos vários personagens que ele enfrentou, Shin, Rei, Yuda, Solter, o Ryuga, ele relembra o Raul, o Toki, ele relembra de todos os grandes personagens, das grandes pessoas que passaram pelo seu caminho. E também tem o grande discurso, o grande discurso épico que ele faz, que ele vai sempre lutar graças ao apoio dos seus amigos, Os punhos dos seus amigos são os seus punhos, Então, por conta desse momento maravilhoso, épico, que esse episódio, o último episódio de Hokuto no Ken no geral, é o melhor episódio de Hokuto no Ken. Mas isso é a nossa opinião. E a sua opinião? Qual é o episódio favorito de Hokuto no Ken para você? Comenta aqui embaixo e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!